E lá vamos nós. Bom, diante do caos generalizado que está no planeta Terra, eu estava muito incomodada com o clima derrotista e tristeza. E aí eu resolvi fazer alguma coisa. Não necessariamente eu estou me sentindo menos derrotada e triste, mas vou fazer alguma coisa a respeito. E um jeito que eu achei bem bonito de combater essas sensações foi de lembrar que ainda existe beleza e tranquilidade no mundo. Bom, esse podcast será voz e violão, menos o violão. Eu espero que seja o suficiente, porque eu não tenho habilidades para trazer qualquer coisa muito mais elaborada. Vamos lá. E eu resolvi falar sobre uma conversa que eu tive em maio do ano passado com uma ótima pessoa, incrível. E que quase fez aniversário porque eu estava num dilema muito bobo de quando, onde e como trazer essa conversa para o mundo. E aí eu não trouxe. Ela quase fez aniversário de 1 ano. Estava prestes a soprar as velhinhas. E aí, enfim, foi na trave. Bom, eu espero que esse relato te ajude a combater aí um pouquinho das bad vibes. E é isso. Então fica até o final que tem mais coisa por aí. Se você não me conhece, meu nome é Mariane, eu sou psicóloga e planejadora financeira e não sei exatamente sobre o que vai ser esse podcast como um todo, mas o episódio de hoje, que será o primeiro episódio, vai ser sobre uma conversa incrível que eu tive com uma pessoa incrível em maio do ano passado. Bom, o papo que eu tive foi com o Anderson Paes. Eu conheci o Anderson numa oficina de costura do Sesc. Fica a dica, todo ano o Sesc faz oficinas diversas, não apenas de costura. De graça, um dia só, mas você tem que chegar cedo, porque a fila é enorme. Bom, ele também trabalha como figurinista, e o que me chama a atenção é que ele tem a própria marca de roupas, feitas à mão, onde ele também é designer, claramente uma pessoa multitalentosa, além de muito simpático. A oficina foi super gostosa, bem humorada. Ele facilitou muito o contato, a conversa dentro da oficina e fora. Então, quando eu chamei ele para conversar, ele foi muito simpático, foi muito receptivo e topou falar comigo aí por 1 hora. As vozes da minha cabeça já falavam, e essas vozes têm nome, viu? Eduardo e Vivian, mas ok. Elas já falavam que vale a pena a gente chamar as pessoas para conversar, que normalmente as pessoas vão topar, elas vão ser legais. Dificilmente as pessoas vão ser horríveis. E eu sou obrigada a concordar. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Café, interesse e conversa boa não se nega. E aí eu chamei ele para conversar. Primeira coisa que eu vou apontar é que ele controla a vida financeira e o cuidado com a própria marca usando planilhas. Daí já prova que o básico funciona. Então, se você tá aí preocupado, achando que você precisa de coisas muito mirabolantes, não necessariamente. A menos que você esteja fazendo uma coisa que demanda algo muito mirabolante. Caso contrário, feijão com arroz funciona muito, muito bem. Ele começou junto com uma amiga, há 8 anos atrás, com R$ 100 no bolso e um sonho. Hoje a marca é só dele. O nome mudou, começou se chamando Santa Paz, agora se chama Nico Paz. E o nome mudou por conta de um conflito no registro da marca, que a marca foi registrada, a marca Santa Paz já tinha sido aberta por uma outra pessoa pouco tempo antes dele. Então rolou esse conflito, precisou mudar o nome da marca. Ele que cuida de todas as áreas do negócio. Bom, ele buscou ferramentas e orientações no Sebrae, que é um ótimo recurso, inclusive. Eles são super disponíveis, tem um pouquinho de burocracia, mas eles estão lá, eles têm ferramentas. E apesar de ser meio chato ter esses cuidados, foi muito útil. Então, é difícil achar a pessoa que gosta da burocracia. Existe. Mas, enfim, tem doido pra tudo. Assim como muitos de nós, a operação do Anderson é a empresa de uma pessoa só.
Então, ele contou que ele separa um dia na semana para organizar a parte financeira, né? Então, rola essa troca de chapéu básica que todo autônomo conhece e precisa fazer, né? Então, sai o design, sai o costureiro, chega o Anderson do financeiro. Então, além da própria marca, ele também ministra, junto com um amigo, oficinas de costura no Sesc, né? Que foi como eu cheguei até ele. E essas oficinas no Sesc foram uma outra fonte de renda mais estável que acaba sendo mesclada com os outros trabalhos que ele faz, tanto de figurinista como da venda das roupas da própria marca. É um caminho bastante estratégico e ele costuma ser bastante eficiente para evitar a ansiedade que vem com a variabilidade de renda. Porque baixas no movimento, na procura, elas são normais, elas são naturais, mas a ansiedade que a gente fica ultrapassa todos os limites. E aí, para não viver isso, procurar uma segunda fonte pode ajudar bastante. Então, foi um movimento que eu achei muito esperto. Uma outra coisa bem positiva que o Anderson contou sobre ter a própria marca é que ele consegue tocar o negócio pautando nos próprios valores. Então, sustentabilidade, por exemplo, é um valor da marca. Ele trouxe outras vantagens também, por exemplo, a possibilidade de fazer os próprios horários, o que, de novo, pode ser ótimo, como pode ser muito difícil de administrar, né? Então, ele foi super simpático, inclusive, lá eu posso, por exemplo, abrir um horário para conversar com uma amiga. E para fazer outras coisas também, então levar a filha para a escola, cuidar de outros assuntos. A liberdade de fazer o próprio horário é muito positiva, assim como ela é muito tentadora e pode se tornar muito perigosa, né? Então, se a pessoa tem dificuldade em fazer essa administração, pode ser uma faca aí de dois gumes, com certeza. Uma outra coisa que o Anderson trouxe, que é muito importante para ele, e com a qual eu também me identifico bastante, é a possibilidade de valorizar a mão de obra de outras pessoas. Então, ele contou que ele remunera as pessoas que trabalham com ele de forma justa e, quando possível, quando ele vê ali que existe essa possibilidade, ele orienta também. Então, ajudar a pensar burocracias, contrato, conversando inclusive sobre a importância de sempre cobrar pelo trabalho feito e ter essa possibilidade de abordar essas coisas diretamente e de poder incluir essas coisas como coisas muito importantes quando a gente está trabalhando, é muito bom. Pode ser muito frustrante quando a gente está em algum lugar onde isso não é possível, mas com certeza entra na coluna de pontos positivos, né? É muito satisfatório quando a gente consegue colocar no mundo coisas que são importantes pra gente, que a gente sabe que fazem diferença. Uma outra coisa, e essa eu achei muito legal, ele conta que sempre que possível ele tenta colaborar com as pessoas, né? Então ele conta de uma história de uma mulher que passou observando uma das oficinas do Sesc, enquanto ela estava acontecendo, e aí ela parou na porta e, enfim, eles chamaram ela pra dentro, tudo bem, você tá interessada em fazer oficina? Ela, então, eu sou costureira, eu queria saber como é que faz pra ter uma oficina no Sesc. E que ele ficou muito satisfeito de poder ajudar. Então ele deu ali pra ela o caminho das pedras. É o tipo de coisa que eu acho muito curiosa no mundo do trabalho, em que as pessoas fazem muito mistério sobre as coisas. Então, sempre que tem uma atividade, alguma coisa que ela não tá óbvia, ela não tá muito clara de como é que faz pra chegar lá, existe essa aura de mistério, né? Então, a palavra estrangeirizada pra isso é o gatekeeping. E não faz o menor sentido, gente. O outro não é a nossa competição, sabe? Se o outro é muito a nossa competição, então a gente tem uma coisa muito pasteurizada.
E aí a gente precisa, sim, se questionar do que a gente está fazendo, particularmente na área de serviços. Então, se é plenamente possível te trocar por qualquer outra pessoa, talvez a pessoa devesse sim te trocar por qualquer outra pessoa. No caso do Anderson, por exemplo, em que as roupas são feitas à mão e o design é feito por ele, ou ele contrata alguém, compra o design de alguém, as roupas são bastante únicas. Só isso já faz com que não dê para ser trocado por mais ninguém. Então a mão de obra é a mão de obra dele, ou seja, não tem por que ele olhar para uma outra pessoa e pensar que ela é competição e que ele precisa guardar as 7 chaves, todos os segredos. Não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa muito legal, e essa não foi no nosso papo em maio, foi enquanto a gente estava na oficina de costura. Então a gente foi costurando e fazendo perguntas e conversando. E eu lembro de o Anderson comentar que é muito importante as propostas de oficinas que são feitas e de que é muito importante pensar em como trazer as pessoas para dentro do SESC. Uma das coisas que às vezes escapa nesse tipo de proposta é, por exemplo, o dinheiro da pessoa pegar o transporte para chegar até a oficina. Porque a proposta de qualquer oficina, não apenas oficinas de costura, ela pode sim virar uma fonte de renda, é uma coisa muito positiva, é uma coisa muito prática, mas se a pessoa está numa situação mais vulnerável, mais financeiramente vulnerável, ela não vai ter dinheiro para fazer um curso de costura, talvez assim como ela também não vai ter dinheiro para pegar um ônibus para chegar na oficina de costura. Então, esse viés de que basta oferecer e deixa lá, que quem precisar vai ter, é um viés muito capcioso, né? Porque eu só olho para quem consegue chegar. E eu perco de vista quem tá do lado de fora e por que essa pessoa tá do lado de fora. Então, não basta estar ali. Quem que a gente quer alcançar? Por que a gente quer alcançar? Coisas que precisam ser questionadas sempre. Advogar por inclusão é muito importante. Então, dificilmente alguém que tem meios e sempre teve meios de se locomover sem muita preocupação, dificilmente a pessoa vai ter essa preocupação de pensar se todo mundo que precisa e que gostaria de estar lá consegue chegar e consegue entrar e consegue estar junto de todo mundo. Um outro valor para o Anderson é o upcycling, que nada mais é do que um nome muito estrangeirado ou estrangeirizado, e uma desculpa para cobrar mais caro ou, como as marcas colocam, uma característica de valorização dos seus produtos. Mas é uma coisa que sempre existiu na periferia. Tudo que a gente tem de conhecimento, de bagagem, agrega valor no nosso trabalho. E quando a gente fala de pessoas com bagagens diferentes da que a gente costuma ver, esse valor vai para além do valor monetário. Então, pessoas da periferia que produzem coisas vão produzir coisas, ou enfim, provavelmente vão produzir coisas que pessoas que vêm da periferia, que ainda estão na periferia, vão conseguir se identificar. Então, as pessoas vão conseguir se ver naquilo ali, porque aquilo é feito por alguém que é parecido com ela. De forma alguma, eu estou falando sobre a gente só procurar coisas que se parecem com a gente, mas quando você tá num grupo que não se vê com frequência por aí, isso faz uma diferença muito grande. Afeta a nossa autoestima, afeta o quanto a gente acredita, confia que dá pra fazer coisas, que dá pra alcançar lugares. É muito raro ver grandes marcas ou grandes grupos ou áreas onde existe um domínio maior por alguém, algum grupo. É muito difícil ver posturas genuínas de engajamento com essas preocupações. Então, quem tá deixando alguns grupos de fora não tá preocupado em não deixar.
talvez esteja preocupado em comunicar quando faz o mínimo, o que não é suficiente. Então a gente precisa parar de aceitar o mínimo de quem conseguiria entregar muito, muito, muito mais. A gente precisa cobrar muito mais justamente de quem conseguiria entregar muito mais. A gente precisa valorizar quem oferece mais. E aí os trabalhos autorais, trabalhos feitos à mão, precisam ser muito valorizados, inclusive monetariamente, financeiramente. Então tudo que é feito à mão, tudo que é artesanal, tudo que é único, tudo que é personalizado, precisa valer mais. Aí o tema ecológico, ou enfim, o tema de preocupação ecológica se tornou muito comercial. Então é muito bonito para uma marca falar que se preocupa com o meio ambiente, mesmo que tudo que ela faz nos bastidores esteja absolutamente contribuindo para a destruição do planeta. Aí, de novo, a gente precisa cobrar mais de quem poderia entregar mais. Então, só fazer um discurso bonito, não pode ser mais suficiente, gente. A gente precisa fazer valer o nosso dinheiro e a nossa voz. Então, a gente precisa fazer mais barulho com coisas que são importantes. Aí, de novo, a gente volta. É muito importante valorizar o trabalho autônomo, o trabalho autoral, o trabalho artesanal. A gente precisa mais dessas pessoas, a gente precisa que essas pessoas consigam, tenham meios de produzir mais pra gente se ver mais por aí. Então, essa pasteurização que tem rolado, isso precisa acabar. É uma das razões das pessoas estarem tão mal, o clima estar tão bad vibes pra todo mundo, de forma generalizada. A gente não se vê mais. A gente não vê mais. Apesar de achar a parte burocrática um pouquinho chata, um pouquinho difícil, o Anderson cuida, inclusive, criando contratos para os serviços que ele presta e ajudando a criar contratos para as pessoas que prestam serviço para ele também. É mais um ponto onde a gente pode ser generoso, porque não seríamos, e onde a gente pode fazer valer os nossos valores de vida, nossos valores pessoais, nossos valores de trabalho. Então é chato, mas o problema para não ter esse tipo de cuidado é muito maior. Então, se a bomba estoura, ela causa muito mais estrago do que respirar fundo e dar uma procurada ali, outra aqui, pedir ajuda. Talvez a gente vá transpirar um pouquinho, mas passa e dá tudo certo. Infinitamente menos trabalho, infinitamente menos suor do que se a gente só esperar dar tudo muito errado. O tamanho do estrago costuma ser muito maior. Então não deixem de cuidar da parte burocrática. Eu acho que eu enrolei bastante. Foi bem difícil, mas eu não queria realmente que essa história fizesse aniversário, eu não queria que ela demorasse mais tempo pra ser compartilhada. Eu espero que eu tenha feito justiça. Eu sinto que não fiz, mas é isso. Entreguei aqui o melhor que pude. Eu espero que, em alguma medida, você saia inspirado. Começo do ano foi bastante difícil por aqui. Tiveram perdas importantes. Então, tivemos perdas muito importantes aí no mundo da psicologia. E por razões desnecessárias e muito sensíveis. Eu não vou me estender, eu não quero tornar isso aqui um conteúdo sensível ou algo muito triste. Eu espero que tenha o efeito contrário. Mas eu vou dedicar esse primeiro episódio ao Manuel Rocha e a Vanessa Lara, que infelizmente não estão mais conosco. Eu sinceramente espero que você saia inspirado e coloque mais no mundo do que você gostaria de ver. Eu espero que você se sinta abraçado. Eu espero que você coloque no mundo coisas que se parecem mais com você. Eu te garanto que existem sim pessoas que estão esperando essas coisas para poder se ver. É isso. Lá vamos nós. Então, se você quiser me ler, ao invés de me ouvir, vá na minha newsletter,
cujo link estará em algum lugar. Se você preferir me ouvir, fique de olho, que teremos outros episódios. Foi muito difícil gravar isso aqui, mas teremos mais, apesar de ter sido horrível. Teremos mais, então fique de olho. Meu contato também estará em algum lugar. Estamos no mundo. Não sei como é que você caiu aqui, mas